Boa tarde a todos. Que possamos juntos nos debruçarmos, sobre a ideia de Leon Denis, mesmo que seja por poucos minutos, e com certeza todos nós sairemos daqui mais revigorados, porque só trazer para junto de nós o pensamento de Leon Denis, as suas radiações, as suas influências benéficas, por si só já nos renovam a alma. É uma grande responsabilidade. Chegar a uma casa que tem como nome Leon Denis. Por que o patrono Leon Denis? Como se deu a escolha de Leon Denis para ser o patrono dessa casa? Muitos de nós chegamos a essa casa e não conhecíamos Leon Denis. Certamente já ouvimos falar em Bezerra de Menezes, já ouvimos falar até em Meimei. Estou falando quem não vem da doutrina espírita, uma família que vem de outras hostes religiosas. Fala em Leon Denis. Será que é um médico? Será que foi um sacerdote? Quem foi Leon Denis? Para merecer, ser o nome de uma instituição. Então, pesquisando, uma conversa até que o Altivo teve com o grupo, antes desse terreno ser comprado, quando já existia o grupo estudando, lá na casa da Dona Glória, era um grupo que se reunia para estudar a doutrina espírita, estudar Kardec. E eles, em algum momento, se juntaram para comprar esse terreno e formaram a sociedade, uma sociedade espírita. E uma sociedade não pode ter o nome da pessoa, é preciso dar um nome ao grupo. Então eles pensaram em eleger uma virtude: amor e caridade, luz e sabedoria, e pensaram em diversas virtudes que eles poderiam homenagear. Foi quando, numa dessas reuniões na casa da Dona Glória, um espírito se manifestou pela psicofania do nosso querido Altivo e deu uma mensagem que ele estava admirado, como é que um grupo era tão determinado a estudar, que ele estava admirado mesmo de ver tão poucas pessoas reunidas e tão determinadas à questão do estudo. E no final ele deu o nome, esse espírito, de Leon Denis. Então o grupo foi começar a estudar um pouco mais as obras de Leon Denis. Conhecer, porque quando você conhece a obra, quando você conhece o pensamento, você conhece o espírito, o que anima aquela criatura. Como é que a gente conhece o outro? A gente conhece o outro pelo pensamento dele, pela postura dele, pelos sentimentos dele, é assim que nós nos conhecemos. Então, esse espírito foi sendo conhecido e resolveu-se, então, convidar esse espírito para proteger aquele grupo de estudo, para patrocinar, ou seja, para se tornar o patrono daquele grupo tão determinado. E a gente percebe mesmo que Leon Denis é uma alma muito determinada. Leon Denis é uma alma que deu conta daquilo que ele acreditava. Como o pessoal aqui da casa, o Altivo sempre falou, o pessoal aqui do Leon Denis é determinado. Aqui não tem frouxo, não. Ele sempre disse isso. Aqui não tem lugar para frouxo, aqui é determinado mesmo. Aqui a pessoa, ela coloca, a possibilidade de exercer a sua alma, a sua potência, a sua resistência, em busca dos seus objetivos. Essa é a característica dos companheiros aqui do Leon Denis. Vocês vão reparando que em cada centro espírita, o centro, ele atrai com um magnetismo próprio os seus associados, aqueles que se filiam à ideia. Quem são os espíritos que se direcionam aqui para o Leon Denis? Espíritos que vão estudar, ligados à área de estudo e à área de saúde. Reparem bem, quando a pessoa não tem muito a ver com essa filosofia, por mais perto que ela more, ela não se mantém. Porque é um centro de estudo
que estimula cada vez mais esse progresso, essa reflexão, essa introspecção. Geralmente, quando a gente fala em estudo, a gente imagina o estudo, o intelecto. Leon Denis nos convida para o estudo interior, abrir o livro interior da própria alma, se debruçar e se conhecer. Geralmente, a gente conhece, né, os companheiros falam, estudar Leon Denis, aí olha o livro depois da morte, né, aquele pouco mais grossinho, fala, ainda não dá. Muitos não conseguem mesmo, de início, estudar Leon Denis, mas todos aqueles que vencem seus primeiros capítulos nunca mais abandonam a leitura de Leon Denis. É um espírito que, quando você vai acompanhando essas obras, né, que ele deixou, nos legou, você se sente mais bonito, mais belo. Quantas vezes, né, nós, olhando essa casa do lado de fora, uma casa no sentido material, a casa está grande, né? A casa está bonita, a casa cresceu. Por que uma casa cresce? Por que uma casa expande se ela não tem o que oferecer? Porque ela tem o que oferecer. É uma casa que não vem dar solução para o teu problema, não. É uma casa que a gente vem buscar aprender a lidar e administrar as nossas dificuldades. Isso aqui é um degrau. É um degrau que nos possibilita nos levantar e sair do lugar comum e começar a refletir sobre outras questões. O altivo representa para essa casa a edificação do degrau material mesmo falando, independente de qualquer degrau espiritual, um degrau material. Um lugar que a gente pudesse hoje estar aqui reunido sob esse teto. Como é que a gente ia se reunir lá na rua? Como é que a gente ia para uma sala? Com cadeira, com mesa, dispondo de lápis. Como é que a gente ia ter banheiro? Nós precisamos, nós somos um grupo. Nós temos necessidades ainda. Então, essa casa é esse degrau. E Leon Denis, quando a gente pensa em Denis, quando a gente pensa em Kardec, quando a gente pensa em Bezerra, são espíritos, são os degraus morais da nossa vida. É aquele que fala assim, senta aqui comigo. Quando você lê um livro dele, vamos pensar nisso aqui de uma forma diferente que você está acostumado a pensar. Dá mais atenção nisso aqui, olha só. Ele te convida. O Kardec, ele convence pelo estudo. Ele aguça o teu intelecto. Você vê uma obra de Kardec, né, a codificação, que espírito, né, que bom senso, que didática, que a gente não tem palavra para elogiar um Allan Kardec em tão pouco tempo, uma obra como aquela. Foi construção. Kardec construiu o edifício da doutrina espírita. Leon Denis foi exonerado dessa tarefa. Ele não tinha tarefa de construir. Qual é a tarefa de Leon Denis? Dar prosseguimento. Mas ele tinha que dar prosseguimento em nenhum momento se afastando de Kardec. Ele tinha que dar prosseguimento na missão que ele veio. Se Kardec vinha aguçar a inteligência, Leon Denis vinha falar o coração. Se Kardec convence pelo estudo, Leon Denis nos ensina a raciocinar. É aquela criatura que te leva a pensar, vamos pensar isso aqui de uma outra maneira. Ele não te joga como Kardec te aguça, faz com que você vá buscar entender algumas sentenças. Leon Denis te leva a raciocinar para entender a lei. Nós precisamos de nos deixar levar por um raciocínio. Também não adianta falar, tem que ser dessa maneira, não. Leon Denis vem com a poesia. Então, ele nos coloca no devido lugar, né? Nós ainda somos almas em trabalho, ainda imperfeito, mas nos faz ver o quão belo nós somos como almas. Quando ele nos diz que nós somos imortais,
que nós nascemos e fomos criados para sermos perfeitos, para ter tudo que desejarmos de bom, que o nosso destino é a perfeição. Olha, gente, no mundo de hoje, como a gente fala assim, quanto tempo tem isso? É sempre atual a dor do mundo. Desde que o mundo é mundo, o ser humano sofre. E você ter alguém, você ter um pensamento que fala assim, alma amada, você é belo, você é filho de Deus, não sofra, caminhe, estarei ao seu lado. E às vezes a gente não valoriza, a gente quer solução. Eu tenho um problema, eu quero que você me dê a solução. Você é um espírito, então me solucione. É assim como a gente raciocina. Só que o espírito não vai dar solução. Ele tem que ensinar a nós buscarmos as soluções dos nossos problemas. É assim que um educador faz. O educador estimula o aluno, demonstra para o aluno que ele é capaz de aprender. Ele busca o aluno para caminhar com ele. Ele não se detém no local que o aluno ficou. É isso que um educador de alma faz. Acorda, nós somos capazes. Ânimo, vamos colocar energia para trabalhar nesse crescimento. Por mais que nós, vamos raciocinar, tenhamos um filho, um sobrinho, um neto, um ente que amamos. A gente vê a criatura metendo a cabeça numa determinada parede, mesmo ato, mesma coisa, o mesmo sofrimento, a criatura não consegue ver. Você fala, chega a ser chato. Por que ele não vê? Por mais que eu ame aquela criatura, tem hora que dá vontade da gente, né? Quebrar a cabeça, dar uma sacudida e soprar lá dentro do ouvido e fazer alguma coisa. Por que não se consegue? Porque isso é um processo individual. O conhecimento, essa busca e essa conquista, ela é individual. Ela é uma janela que só abre de dentro para fora. Por mais que eu ame, eu não posso botar minha mão de fora para dentro. Eu tenho que estimular aquela criatura a ir buscar, a perceber que há solução, que ela não está fadada a sofrer, que ninguém foi criado para se sofrer. Para ela questionar, por que eu sofro? O que eu faço? Qual é a lei de Deus? Poxa, eu vou tentar pelo menos mudar de parede, quando a criatura já começa a ter o que nós chamamos movimento. São isso que esses educadores vêm fazer com a gente. Mexer, balançar, sair mesmo com a cabeça pensando, colocar dúvida mesmo, caraminhola. Olha, sair de lá com uma ideia, que bom. Porque resposta pronta aqui ninguém tem, só que não é receita de bolo. Cada um é que vai encontrar a sua solução. Mas quando a gente já começa a ficar incomodado pelaquela pasmaceira que a gente vai levando no nosso dia a dia. Quando essas almas conseguem despertar em nós o incômodo, já é um caminho. Porque é nesse incômodo, é nesse desconforto com a situação que nós vamos buscar as boas soluções. É assim que se caminha. Muitos caminham pelo amor. Chegaram aqui na casa porque gostam de orar, querem pensar em conjunto. Mas, se eu não me engano, eu não fui a única que cheguei aqui atordoada, com dor, com sofrimento, né? A gente bate nessa casa, na maioria das vezes, desesperados, desarmonizados, desequilibrados, chorando e gargalhando sem saber que hora vai fazer isso. Essa casa, qual foi a solução que ela te deu? Alguém deu alguma solução pronta? Para mim, não. Você vai buscando pelo estudo, junto aos fluidos dessa casa, dos benfeitores espirituais, saturado com toda essa ambiência,
você vai ficando aqui dentro, vai aprendendo a retemperar suas energias, a renovar os seus pensamentos, as suas ideias. Você, conforme vai renovando toda essa carga de vibração, você vai se harmonizando. E nesse momento que você tem um pouco de paz, esse disco para de girar doidamente, que é a mente, como um macaco maluco, que essa mente dá uma pausa, é que você começa a observar as soluções que sempre estiveram à sua disposição. Porque a gente pensa que a prece é um telefone que sai falando, é um petitório. Blá, 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 blá. Meu Deus, isso, e mais isso. Qual é o momento que após esse petitório todo, a criatura se acalma para ouvir? Se acalma para perceber dentro de si o benfeitor conversando com ela. Então, é isso que essa casa vai nos proporcionar. Essa possibilidade, essa harmonia junto a esses fluidos, junto ao pensamento desses benfeitores. Em toda a obra, né, de Leon Denis, quem quiser conhecer, tem um livro que se chama Leon Denis na Intimidade, da Claire, e ele mostra, né, como é que Leon Denis, ela foi secretária de Leon Denis, e ela conta um pouco da história dele. Ele começou com 18 anos, ele comprou um livro dos Espíritos, gente, 1800, lá vai fumaça. Ele comprou um livro dos Espíritos, começou a ler escondido da mãe, sem saber que a mãe também lia escondido dele, e depois, né, ele foi conversar sobre a doutrina espírita. E o que ele sentiu quando ele leu, né, nas primeiras impressões sobre o livro espírita? Olha só. Isso foi para mim uma súbita iluminação de todo o meu ser. Eu não exigi provas a uma doutrina que respondia a todas as questões, resolvia todos os problemas de maneira a satisfazer a razão e a consciência. Ele leu a doutrina espírita, ele leu o livro dos Espíritos, e ele foi iluminado. Ele não tinha dúvida. Era como se tornou a relembrar o que ele já conhecia, o que ele já sabia. Né, esses espíritos, na maioria, eles relembram. Ele nasceu numa classe de operário, conheceu muito a privação, ele teve uma educação sumária, precária, ele é um autodidata, porque foi um espírito que gostava de ópera, ele lia grandes obras, quer dizer, ele mesmo buscou aformosear a sua parte intelectual. Quantas pessoas a gente escuta falando assim, eu não tive acesso a isso porque eu fui pobre, minha família é pobre. Olha, ainda mais hoje em dia isso não é nem mais desculpa, né? Porque hoje as possibilidades, as facilidades, não tem comparação com 1800. Mas você vê que o espírito, com tanta dificuldade assim de uma família que não ensinou, numa casa que de repente não tinha a sua própria biblioteca, ele buscava na biblioteca da cidade dele os bons livros. Aquilo que você não tem, você deve ir lá e buscar. Faltou educação? Vai procurar conhecer música clássica, vai conhecer os bons livros. Meus pais não me ensinaram. Os pais da gente não ensinaram tanta coisa, a gente aprende tanta bobagem, não é? Minha mãe falava isso eu não ensinei, mas ela aprendeu. Por quê? Porque a gente aprende aquilo que interessa a gente. O que não interessa, a gente dá desculpa. Esse erro aqui eu aprendi com a minha mãe e meu pai. Mas o que era bom, eu não aprendi, interessante. Então, a gente é meio fragmentado nessa situação. O que você quer? O que você quer aprender? É capaz, O aprendizado está provado que não tem nem mais idade, né? O cérebro, ele funciona quando se quer sempre. Ele conversou também com a secretária dele, olha que interessante, que os últimos desejos dele, ele falou assim, você sabe, ele já estava com 80 e poucos anos, e falar para ela, você sabe muito bem que eu não quero uma grande quantidade de flores, apenas as sempre vivas amarelas. A sempre viva é a insígnia dos espíritos, né? É o emblema da imortalidade. E a cor amarela é o símbolo da luz. Então, até nesses desejos, ele
é poético, né? É uma alma realmente admirável, de você olhar uma alma dessa e falar assim, poxa, como deve ser bom, né? Ser assim, né? Ser amplo em seus desejos, por mais simples que seja. Então, nós buscamos alguns livros, só para alguns trechos, para dar uma água na boca, para quem não conhece Leon Denis, porque essa casa, quase todos aqui eu sei que estudam as obras de Denis. O primeiro livro que nós buscamos foi O Porquê da Vida. Ele tem como título O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Só um trechinho. Ele fala assim, qual o homem que nas horas de silêncio, de recolhimento, jamais interrogou a natureza e seu próprio coração, pedindo o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo. Realmente, gente, quem é que nunca parou em casa e falou assim, por que é a vida, hein? Por que eu sofro? Por que fulano é assim e o outro é assado? Por quê? São esses porquês, né? Desde a criança, a questão dos questionamentos. E tem mãe que fala assim, não fica perguntando muito não. Está errado. Saudável. Os questionamentos são saudáveis, eles não têm que ser reprimidos. Tem que se questionar. Mas isso é mistério de Deus? Que mistério de Deus? Não tem mistério de Deus, não. Nós temos que elaborar a nossa mente para poder, né, abraçar o entendimento e a compreensão sem superstição. Ele continua, onde está aquele que nunca procurou conhecer os seus destinos, ergueu o véu da morte para saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Temos o instinto do progresso, queremos caminhar, mas para onde ir? Às vezes a gente não quer errar, não. A gente fala assim, eu queria fazer certo. Eu não sei, gente, qual que é o certo, qual o caminho que eu sigo, isso ou aquele. Você vê que a criatura, ela não quer cometer o erro. Ela não sabe mesmo. Para ela, é tudo igual. Quantas vezes nós vivenciamos situações que a gente não era capaz de discernir? Que nós nos equivocamos não foi por maldade, não. A gente queria acertar. Mas naquele momento era tudo muito igual. Então são esses questionamentos que o livro dele vem respondendo. Que o homem que ignora o seu destino é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente uma estrada, mas não conhece o ponto de partida nem o de chegada, não sabe por que viaja e perde tempo porque não tem objetivo a atingir. Olha, quem não sabe aonde vai, onde é que chega? Em lugar nenhum. Esse é o destino, quem não sabe para onde vai. E quem é o caminho? Vamos lembrar lá de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Eu acredito que todos nós que estamos aqui reunidos, né, certamente, elegemos como caminho o Cristo. O nosso padrão é de Jesus. Allan Kardec, Leon Denis, Altivo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, contanto que eles também estejam no caminho do Cristo. Reparem bem, isso tem que estar muito claro. O nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com Cristo. O que Emmanuel falou para Chico? Né, quando o Chico soube que ia começar a trabalhar com o Emmanuel falou para o Chico, olha a humildade que ele disse. Olha, em qualquer momento que eu me afaste do Cristo ou de Allan Kardec, fique com eles. Olha, isso é humildade. Então, ele não tem que seguir Emmanuel. Ele segue Jesus. Qualquer momento que um desses espíritos ele tivesse uma comunicação truncada, a meta e o padrão dele é de Jesus. Então, quem viaja assim, já sabe para onde está se direcionando. Se vai demorar, se vai ser uma viagem de percalço, isso é uma outra história. Mas é tão bom quando a gente já sabe para onde é que a gente vai, né? Quantas vezes a gente não sabe para onde vai, gente? Que angústia pior de uma alma, aquele momento que a gente não sabe o que vai fazer. A gente quer fazer, mas não sabe. O medo de fazer uma escolha errada. Então é quando ele fala assim, qual é o padrão de Jesus? O que Jesus faria?
É quando a gente começa, então, a buscar da onde eu vim, para onde eu vou. Eu fui criado como espírito simples e ignorante. Qual a minha finalidade? Chegar aonde? Na perfeição. É o progresso. É pela lei do amor. Então, tudo que for contrário a essa lei do amor, eu estou indo para um caminho que eu vou dar mais voltas. Porque chegar, todo mundo vai chegar, né? Não existe o caminho que dá na rua sem saída. No livro O Progresso, ele vem com outro trecho. As ideias que fazemos sobre a organização do universo, sobre o papel que cada um de nós deve desempenhar nesse teatro, vasto teatro do mundo, tais ideias são de uma importância capital, porque é após elas que nós devemos dirigir os nossos atos, e consultando-as que assimilamos uma finalidade para a vida. É necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. E que cada um espalhe em torno de si ideias de justiça, de solidariedade, e o futuro será nosso. Que a nossa divisa seja sempre, para a frente sempre, para a frente e para o alto. Bem, nesse teatro, nesse vasto teatro que é o mundo, é quando a gente se localiza. Qual é meu papel? Qual a parte que me cabe? Não é mais nesse latifúndio, né? Qual a parte que me cabe nesse planeta? O que eu vim fazer aqui? Eu vim pesar na economia alheia, eu vim contar piada, eu vim ganhar dinheiro, eu vim aqui só para ter filho. O que eu vim fazer aqui? Eu tenho compromisso com o resto da população, com o grupo? Será que eu acho que só o meu movimento não importa aos demais? Ah, sou só eu pensando errado, então sou só eu pensando certo? É quando a gente começa a entender a questão com o Denis da solidariedade, da união dos grupos. Tanto nós encarnados como os desencarnados participamos desse grupo. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. E um ajuda o outro para que caminhe. Olha, como é importante, né? Na hora, assim, que está difícil a caminhada. Já passaram para aquele momento que você abaixa a cabeça e, graças a Deus, não tem opção, que a opção é continuar. E vem aquela alma querida, te dá aquele abraço e fala assim, meu amigo, eu estou aqui do teu lado. Coragem. E quem não tem esse amigo encarnado para sentir esse abraço, nós temos o benfeitor espiritual. Quantas vezes nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, em nossas casas, eles nos abraçam e dizem assim, você não está sozinho. Se tivesse sozinho, já tinha acabado. Nós estamos aqui, nós confiamos em você, só que a gente não pode fazer a parte que te pertence. Vamos! É assim mesmo. É difícil para todo mundo. Depois vai ficando mais fácil. Como é importante, não é? Como é triste caminhar sozinho, com a alma fria, achando que não vai ter mais nada, que não tem ninguém que gosta da gente, que não tem solução. Como é bom a gente ter alguém que nos estimule a prosseguir, um olhar amigo, e sempre temos isso nos nossos benfeitores. No livro Depois da Morte, tem um trecho que Denis fala assim, olha se isso não é para a gente. A gente fica feliz, né, quando lê assim. É sobretudo para vocês, filhos e filhas do povo, trabalhadores cuja estrada é áspera, a existência é difícil, para quem o céu é mais escuro, mais frio. O vento da adversidade é para vocês que este livro foi escrito. Ele não traz toda a ciência, porque o cérebro humano ainda não sabe conter toda a ciência, mas pode ser um degrau a mais na direção da verdadeira luz. Um único móvel nos inspira, o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando o nosso envoltório usado retornar à Terra, nosso espírito imortal possa dizer assim, minha passagem nesse mundo não terá sido estéril,
se contribuiu para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência, reconfortar uma alma vacilante e entristecida. Abram esse livro com confiança, depois da morte. Leiam-no com atenção, pois ele emana de um homem que, acima de tudo, quer o seu bem. Olha, você ser um degrau de amor, ficar feliz se o dia que você partir, que você morrer, desencarnar, a tua vida tenha servido para acalentar uma alma, é porque essa vida já teve frutos. E olha, aqui a gente conhece quantos que são agradecidos a esse coração, a esse espírito. Quantas almas ele consolou. Quantas vezes a gente chora e lembra de Denis. Me ajuda. Porque essas almas, elas têm condições de suportar a caminhada com a gente. Por quê? Porque se alguém pensar em mim, vão ser dois caindo, né? Por isso que é muito perigoso a gente acendrar a nossa mente num ser ainda muito imperfeito, vão ser dois caídos. Agora, quando você pensa em Leon Denis, que ele se disponibiliza, é porque essa alma tem uma estrutura e um recurso moral para dar conta do nosso peso, no sentido de dificuldade. É aquele que bota a gente assim no ombro e caminha junto. Então, é uma alma valorosa. Depois ele continua assim, depois da morte. Ó, seja vocês quem forem, os que leem essas páginas, saibam que nós nos encontraremos um dia, seja nesse mundo ou em existências futuras, numa outra esfera, que nós estamos destinados a nos influenciar no sentido do bem. Estamos destinados a nos conhecer, a nos unir na santa harmonia da lei das coisas. Esperando por esse dia, que meu pensamento vá em sua direção, ó meu irmão, como um testemunho de suave simpatia e que possa sustentá-lo nas suas dúvidas, consolá-lo nas suas dores, erguê-los nas suas fraquezas. E ele oferece o pensamento dele junto ao nosso para pedir a Deus para nós conquistarmos um futuro melhor. O que é isso senão o princípio da comunhão universal que se traz através do pensamento? Quando nós pensamos, nós atraímos junto de nós o ser que pensamos, ou o grupo de afinidades com aquele ser, aquela falange de espíritos que pensam daquela maneira. E ele se coloca, vamos nos reunir, que meu pensamento sustente o seu. Então, quando a gente lê Denis, quando a gente lê as obras de Leon Denis, não tem como, gente. Isso é lógico, ele está junto. Leon Denis se coloca junto a cada um que for estudar as suas obras, para esclarecer, para tirar dúvida, para harmonizar os pensamentos. É esse espírito que a gente atrai quando estudamos uma obra de Leon Denis, com reflexão, estudar, né? Estudar. Ele, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, o meu é antiguinho, ainda essa capa aqui, olha. Eu confesso a vocês que foi um livro na minha vida, assim, que eu vou viver muitas e muitas encarnações agradecendo a Leon Denis que escreveu esse livro. Porque veio realmente cicatrizar feridas muito antigas. Porque a leitura, ela funciona para cada pessoa, né, com as suas chaves. E foi um livro assim que eu tenho uma gratidão. E numa das falas ele fala assim, olha, querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos, sente crescer em suas forças na razão de seus esforços. Sabe tudo o que de bem e bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, se realizar. Minha vontade chama-me para a frente, sempre para a frente. Cada vez mais conhecimento, mais vida divina. Então, a trabalhar esse querer com vontade. Não é aquele, eu quero, né? Aquelas pessoas assim, eu quero se não chover, se não fizer sol, se não for depois das 8.
Não, Leon Denis nos ensina a querer com determinação. E ele continua, olha, saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente do seu valor. E estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo, despertai do vosso sono pesado, rasgai o velho material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer a potência da vossa alma e utilizá-las. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Não basta querer, querer com energia e constância. E isso se aprende por determinação da alma. Isso é disciplina, ninguém nasce. Isso vai se disciplinando. Começa até com despertador para cortar cedo. É um início de um exercício. Ah, eu não consigo levantar cedo. Tenta, bota o despertador lá de manhã. Vai aprendendo a querer com determinação, a vencer o sono. Então, o carro da vida, quando vai para frente, não volta mais para trás. A hora que você sai dessa canga da inconsciência, você se liberta. A verdade vos libertará. Você não é mais domínio das forças cegas, das paixões. Você não fica sendo levado, como aquela música, deixa a vida me levar. Não, a vida não vai me levar, a vida leva eu. Eu já quero dirigir a minha vida. Eu sei para onde eu quero ir. Eu posso ouvir as ponderações e discernir se é um bom conselho ou não. Então, é quando a gente começa a direcionar o leme do barco também. E parar de ser carregado. A gente não é mais folha seca. Para dar um vento, carrega a folha seca para cá. Dá outro vento, carrega a folha seca para lá. Epa, o que é isso? E a minha vontade? Eu sou alma, criada por Deus. Eu tenho vontades, eu tenho desejos. E ele continua, olha, dirigi incessantemente vosso pensamento para essa verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Lembra daquele livro, O Segredo, que um tempo aí teve? Gente, esse livro é uma cópia mal feita, né? Porque olha a idade do livro e olha a idade de Denis. Então ele fala sobre segredo, do querer. Ele aprende a conduzir a tua vontade. Aprende, ele ensina a você ter desejo de aprender. Mas será que eu sei o que eu quero? Ah, eu quero isso. Quer mesmo, meu filho? Você tem certeza que você sabe o que você quer? Ah, meus desejos não são realizados. Você tem certeza que você sabe que quer isso mesmo? É firme mesmo a sua determinação? Ou é aquele, eu acho que eu quero isso, mas... Aí não tem como o desejo ser realizado. Porque o teu querer ainda não é esse querer constante. A disciplina do pensamento, ele fala nesse livro, ele fala assim, olha, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação, e a causa inicial da nossa elevação, do nosso rebaixamento. O pensamento é criador, ele influencia quem está ao nosso redor e principalmente a gente mesmo. Então, nós somos aquilo que pensamos. Ah, minha vida está assim. Porque você ainda está fixada nessa linha de pensamento. Nós somos o que pensamos. Se nós pensamos o que é bom, o que é nobre, o que é belo, pela lei de afinidades, nós vamos atrair pensamentos semelhantes. E vamos retirar tudo aquilo que é dissemelhante. É a lei, é uma lei que preside todos os fenômenos magnéticos do universo. A lei das afinidades, das atrações. Ah, mas o meu pensamento é assim mesmo. Ué, canta uma música, faz uma prece. O teu pensamento chega e você não aprendeu a assustá-lo? Começa a modificar a linha dele. Pô, esse pensamento está vindo na minha cabeça, mas eu não queria mais pensar nisso não. Isso é uma coisa muito boa não, né? Isso me faz mal. Como é que eu faço? Ah, vou entrar numa prece.
Eu vou pensar numa flor. Eu vou pensar em Jesus. Eu vou pensar numa ação nobre para desvirtuar ele naquele sentido e retirar ele daquele caminho. De tanto a gente fazer isso, a gente começa a dominar essa casa mental. Ninguém nasce com nada. E ele fala aqui, olha, se meditarmos em assuntos elevados, no dever, na sabedoria, o nosso ser vai se impregnar pouco a pouco das qualidades. Se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulando-se em nosso corpo fluídico e o entenebrece. Assim podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Então ele quer dizer como é que a gente vai com o tempo modificando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Emmanuel tem uma frase: a disciplina antecede a espontaneidade. Ninguém nasceu pronto. Um espírito como Denis, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, um espírito como Eurípides, um espírito, ele se fez como a gente, com todas as dificuldades, porque caso contrário seria privilégio de Deus. São almas um pouco mais antigas. Nós estamos todos na mesma escola, só que cada um está na sua série, com o seu tipo de aprendizado. Então nós temos que buscar em nós esse desejo de modificar. O que Denis faz? Olha, quando eu tenho um conhecimento, que eu leio um problema do ser, do destino, da dor, que cicatriza as minhas feridas, que eu sinto nesse livro, que a minha alma se encontra e se consola, eu não passo isso para uma outra criatura? Ou eu vou buscar e falar, olha, esse livro, reflete nesse pensamento aqui. É natural da gente querer trocar com o outro aquilo que a gente buscou de melhor para nós. É isso que Denis vem falar. É isso que Denis vem fazer, dividir com a gente aquilo que a sua alma estava arrebatada desses conhecimentos. Porque uma alma que tem um conhecimento e uma luz dessa, não tem como ela se trancar. Ela irradia, a presença dela irradia. É isso que a gente vem buscar nessa casa. É aprender, é caminhar com esse estudo. Numa outra ponta ele fala assim, olha, todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, porque quando você quer, você junta a tua energia em função daquele alvo. Você não fica dispersando a tua energia para fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, não. Você sabe o que você quer? Converge as tuas forças, aprende a concentrar as tuas energias, despender o teu tempo para aquilo. Senão a gente começa, não tem tempo para nada, porque tem 10.000 solicitações. Então você aprendeu a querer e a saber, porque com o estudo profundo, quando você tem o conhecimento do estudo das leis morais, quando você estuda Jesus, nenhuma influência exterior vai transfiar você do teu caminho. Ah, vamos por ali. Não, olha só. Com todo respeito pelo caminho que você caminha, eu entendo que eu tenho que caminhar por aqui. Ah, mas você é bobo. Você está sofrendo. Você não está vendo o que... Olha só. Meu caminho é esse aqui. Eu aprendi que eu tenho que perdoar. Eu estou aprendendo com Cristo que eu tenho que dar mais uma chance para o companheiro. Eu estou aprendendo com Jesus que eu não sou melhor do que ele. Olha só. Fica aí com a tua sabedoria, porque meu caminho é esse aqui. Esse é o saber. Agora, querer, saber e amar. Porque sem amor, não adianta você querer, não adianta você saber, porque você não vai frutificar ao teu redor. Porque qual é a lei de toda essa história da doutrina espírita, da igreja católica, da igreja protestante, dos judeus? Qual é no Antigo Testamento e o Novo Testamento? Enfim, o que a gente está há séculos reencarnando, desencarnando para aprender? A lei de amor. É a lei de amor. Não vamos ter que dar conta desse aprendizado. Vai iniciar com respeito, vai iniciar com afeto, com a cortesia, com um pouco mais de sensibilidade, mas nós vamos aprender a amar.
Nós estamos destinados a amar. Então, é o aluno que vai ter que concluir, né, os seus estudos em cima do amor. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isso é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É sair do intelecto, saber eu sei, e fazer. Como é que a gente faz? É difícil, né? Saber, nós somos muito inteligentes. Nós somos espíritos muito inteligentes. Geralmente, espíritos que vêm para a doutrina espírita são espíritos muito inteligentes. Nós temos facilidade de dominar a área intelectual. Qual é a nossa dificuldade, por isso a gente está aqui? Para fazer com que esses pensamentos cheguem e se aqueçam ao coração. E que depois eles saiam do nosso corpo pelas mãos. Nós estamos falando até que de tanto nos impregnarmos com esses conceitos, com essas ideias, vamos começar a fazer. Olha, eu vou tentar morder minha língua para não responder aquela provocação. Morde a língua, daqui a pouco não aguenta, mas já tentou. Não é um processo? No outro dia já conseguiu nem morde mais tanta língua, mas pensou mal pra caramba, mas já não respondeu. Aí tem um dia que o pensamento vem, Jesus, me ajuda, vou cantar uma musiquinha, né, na mente. E um dia a gente consegue a vencer a prova. O que é a prova? Acionar dentro da gente o instinto para que a gente aprenda a dominá-lo. Pela inteligência e pelo sentimento. Olha as forças. A mente e o coração, ele tem que andar assim, ó, equilibradamente. Só o meu coração. Não. Só a minha razão. Também não. Os dois. Tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, tem que ter raciocínio, tem que ter discernimento. Isso é inteligência. E tem que ter o sentimento que aquece a qualquer atitude, qualquer postura. Senão não é verdadeiro. Senão você não contagia. Se não tiver a tua emoção. Os teus sentimentos, eles têm que ser verdadeiros. Até quando você se conscientiza que não tem. Mas, pai, eu quero aprender a amar. Eu não sei, mas eu quero. Eu vou direcionar minha vida para isso. É quando a gente já começa a ter um movimento, né? No grande enigma, para nós terminarmos, já quase, ele fala assim, olha, cultivar a tua inteligência e teu coração. Nas horas de hesitação, aquela hora da dúvida, olha para a natureza, que é a grande inspiradora. Essa página, todos os benzidos que vocês receberam até. Que o templo augusto, em que sob os véus misteriosos o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observe o firmamento profundo, os astros que o povoam, são os estágios de tua longa peregrinação. Vem, elevemos nossa alma para um instante comigo, pelo pensamento entre os sóis e os mundos mais alto, sempre mais alto. Quando a gente pensa assim, na hora que dá um desânimo, se a gente olhasse para a vida, será que Deus existe? Eu estou sofrendo tanto. A gente não fala assim? Mas será que a gente não começou a falar em Deus? Às vezes é preciso sofrimento para a gente falar em Deus. Talvez se não estiver sofrendo, você nem lembraria de Deus. Quem é que lembra de Deus? O que sofre. O que tem o coração ralado. Esse lembra. Aí aquela hora, essa hesitação, a gente olha para a natureza e fala, meu Deus, o sol. Todo dia ele volta para me aquecer. A lua, cor de prata. Os passarinhos, o perfume das flores. Que harmonia celeste. Eu olho para o meu corpo, quantas artérias, quanta perfeição, quanta sincronia. É Deus. É Deus no sorriso de uma criança. É Deus. Então a natureza me inspira a acreditar em Deus. Eu não posso acreditar só naquilo que eu explico, porque senão eu não acredito em nada, porque eu não sei nem explicar como é que uma flor nasce. E a flor está ali, e ela existe. Eu não posso acreditar só no que eu explico.
é no que eu sinto que existe. É sentir dentro do ser essa percepção da vida falando mais alto. Grandes feitos se preparam, que se ergam os trabalhadores do pensamento, que se querem participar da missão oferecida por Deus a todos que amam a verdade. Se apresentem ao trabalho, dividam com os companheiros a vontade de estudar, contagiem um amigo do trabalho, da casa. São os trabalhadores do pensamento. Não é guerra santa, não, imposição de religião, não, é respeito. Muito respeito pela convicção religiosa do outro, mas oferecer o que você tem. O que demonstra de modo brilhante a intervenção de Deus é o aparecimento no tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários, que vêm estender a mão aos homens. Ele que escreveu isso, olha só. E repor na senda perdida, ensinando-lhe a lei moral, a fraternidade, dando-lhe o grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos. Ele estava falando, né, sem saber, é dele mesmo. São essas almas que doam do seu tempo para escrever sentenças que vão nos edificar. São almas que ficam nos laboratórios da ciência. São almas que buscam a música que vem nos enobrecer. São essas almas que merecem o nosso respeito. Obrigado, porque pelo trabalho de vocês, hoje eu uso desse fruto. E ele termina no livro O Grande Enigma, uma prece de Denis, que eu trouxe. Reparem essa prece, olha a grandeza desse espírito. Ó meu Deus, ó meu Pai, fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo cujo nome é luz, eu te ofereço meus louvores e minhas aspirações, que elas subam a ti, qual um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques. Ajude-me a avançar na senda sagrada do conhecimento, para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que, repare que tem o objetivo da prece, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana, pois sei que pelo meu aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim e em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajude-me a desprender-me da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que me envolve, depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que a tua doce luz e com ela os sentimentos de concórdia e de paz se derramem sobre todos os seres. Então, que Deus realmente abençoe essa alma tão querida em nossos corações, que seja sincero mesmo o nosso agradecimento a essa alma pelo seu trabalho, pela sua dedicação, para que ela continue a crescer e nos impulsionar junto a ela, para a frente, sempre para a frente e para o alto. Esse é o lema de Denis, para a frente, sempre para a frente e para o alto. Que Jesus assim abençoe a todos nós e que, de alguma maneira, as nossas melhores vibrações sejam direcionados ao patrono, mas, acima de tudo, ao amigo Leon Denis. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.